Boa tarde a todos, meu nome é Félix, sou mestrando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sendo orientado pelo professor Felipe Navot, e venho aqui apresentar meu trabalho em conjunto ao Matheus Serpa, Danilo Santos, Lucas Chinorif e Felipe Navot, intitulado Otimização de aplicações paralelas em aceleradores vetoriais NEC SX Aurora. Bem, a computação de alto desempenho ela é indispensável para diversas indústrias, setores comerciais e pesquisas atuais. Seus benefícios vão desde facilitar a análise de dados até possibilitar novas simulações e modelagens, podendo assim impactar diversas áreas da sociedade. O desempenho de aplicações depende em grande parte da arquitetura utilizada e da maneira que o programa foi codificado para executar. Não. Atualmente, para fins de aceleramento, são utilizadas diferentes arquiteturas, como multicore, minicore, aceleradores específicos e GPUs. Porém, tamanha flexibilidade gera certa complexidade. Cada arquitetura tem soluções próprias e certas técnicas comuns têm resultados diferentes para cada arquitetura. Portanto, assim, é importante conhecer os limites e a peculiaridade de cada arquitetura. Recentemente, a NEC lançou uma nova arquitetura vetorial, a SX Aurora. Arquiteturas vetoriais são ótimas para aplicações numéricas, como simulações de mecânica dos fluidos e propagação de ondas, por exemplo. Quando você aprimora recursos computacionais, tu acaba economizando em recursos físicos. Tendo isso em mente, nesse estudo escolheu-se uma série de benchmarks artificiais da NASA e uma aplicação real utilizada na indústria de petróleo. Neste trabalho, otimizamos o desempenho de aplicações reais e o conjunto de benchmarks da NASA utilizando duas técnicas, a de Loop Unrolling e Inline, na nova arquitetura da NEC. Mais precisamente, os objetivos do trabalho são efetuar uma análise experimental de desempenho do acelerador vetorial da NEC. Utilizamos para isso aplicações sintéticas paralelas da NASA, como dito anteriormente, e uma aplicação real, a RTM. Mostrar que técnicas... Também, um outro objetivo é mostrar que as técnicas de Loop Unrolling e Inline são capazes de melhorar significativamente o desempenho das aplicações quando elas são executadas na SX Aurora. E em situações em que o ganho de desempenho não se dá de forma automática pelo compilador. Resultados experimentais mostraram que os ganhos de desempenho são de até 7,8 vezes, comparando ao original. Para uma certa motivação para o trabalho foi feita através de uma multiplicação de matriz. Foram então desenvolvidas 5 rotinas, sendo uma execução ingênua, logo em seguida aplicando em cima dessa execução ingênua uma mudança do loop, mudando de JK para IKJ, adicionando em cima novamente o Loop Unrolling. Para uma quarta aplicação, retirou-se o Loop Unrolling, mas junto com o Loop Interchange foi adicionado o paralelismo do OpenMP e em seguida ainda adicionou-se novamente o Loop Unrolling. Aqui temos os resultados para 5 implementações. Aqui temos uma entrada de uma matriz de 2048 por 2048 floats, podendo obter-se assim um tempo aproximadamente de 39 vezes menor comparando o original à versão mais com todas as otimizações, Loop Interchange, Loop Unrolling e OpenMP. Falando um pouco sobre o fluxo de trabalho, agora dentro da metodologia,
O fluxo se deu inicialmente pela preparação do ambiente e da preparação do ambiente e a preparação da coleta de dados. Em seguida, tem-se a execução dos experimentos. Depois faz-se a coleta de dados e a análise da mesma. E depois aplica-se as otimizações necessárias. E para cada experimento, repete-se esse ciclo. O ambiente de execução da arquitetura SX Aurora é a seguinte. Temos um processador de 8 cores, a 1408 MHz. Temos 3 memórias cache, L1, L2 e L3, além de uma memória de 48 GB. Totalizando, cada core em dupla precisão tem 307,2 gigaflops. Somando tudo, temos então 2,45 teraflops, temos também 1,22 terabytes com as 6 memórias HBM2. Aqui uma visão mais detalhada da microarquitetura. A arquitetura como um todo tem uma memória global, HBM2, como dito anteriormente, e uma memória cache L3. Temos 8 cores, e dentro desses 8 cores temos duas caches, L1 e L2. Também temos um processador escalar, uma unidade de processamento escalar e uma unidade de processamento vetorial. Essa unidade de processamento vetorial tem 2 buffers, o de load e store, além de uma pipeline vetorial paralela. 32 dessas pipelines para cada unidade de processamento vetorial. Agora, falando um pouco sobre as técnicas utilizadas. As técnicas utilizadas foram inline, que é uma técnica de substituição, substituindo a chamada da função pela própria função. Isso acaba aprimorando a execução, eliminando overheads desnecessários, como instruções para a chamada de função. O inlining é recomendado utilizar para pequenas funções, podendo evitar assim que o espaço da memória cache de instrução seja totalmente preenchido. Já a técnica de loop unrolling, ela visa transformar um laço de um modo que ele aplique mais de uma execução por iteração. Isso acaba minimizando o número de saltos e das instruções. Além disso, pode facilitar também a paralelização e a vetorização, desde que as variáveis do laço sejam independentes. Em seguida, temos uma pequena visualização do looping unrolling aplicado no RTM. Seguindo agora para os resultados com o benchmark da NAS, executado no SX Aurora. Utilizou-se então 7 benchmarks distintos. O BT, que são as equações de Navier-Stokes 3D. O CG, que são equações lineares esparsas. O EP, que é uma equação uma implementação perfeitamente paralelizável. O FT, que é uma transformada de Fourier rápida 3D. O MG, que é uma mecha de 3D. Já o SP, que é um solver diagonal escalar. E o A, que é acesso à memória adaptativo, dinâmico e regular. Já os primeiros resultados obtidos para os benchmarks da NAS estão nessa figura. As flops, pode-se perceber que as flops aumentam consideravelmente, chegando até 7,8 vezes maior para a aplicação otimizada. Comparando o aumento entre a versão original e a otimizada, no benchmark BT temos respectivamente aproximadamente 200 megaflops e 1600 megaflops.
Aqui em seguida temos a taxa de operações vetoriais. Para o programa BT, novamente, o código otimizado é superior ao original, de 20% para 50%. Mostrando agora os experimentos na RTM. Primeiro, a RTM é uma aplicação da modelagem de propagação de ondas, utilizando a equação de acústica, aplicada a diferentes camadas geológicas. No caso do nosso código aqui, ele é utilizado para prospecção de petróleo, e assim acaba envolvendo camadas diferentes, como pós-sal, sal, pré-sal. Como aqui a versão utilizada é a acústica, existem diferentes implementações, como a elástica, por exemplo. Partindo para os resultados, a figura a seguir mostra o experimento aplicado para RTM, exibindo as flops em relação ao tamanho de entrada. Assim, analisando a versão original com a versão otimizada, para maior entrada de dados de 504 por 504 por 504, temos aproximadamente 2.400 megaflops para o original e 4.500 megaflops para o otimizado. Um aumento de aproximadamente 1,9 vezes. Em seguida, temos a taxa de operações vetoriais em relação ao tamanho de entrada. Comparando a maior de entrada de dados de 504 por 504 por 504 novamente, comparando a versão original com a versão otimizada, tem-se um aumento de aproximadamente 5%. Além disso, é importante ressaltar que a cache L3 teve um aumento de aproximadamente 2%, a cache L2 de 20% e a cache L1 de 50%, a taxa de acerto da memória cache, dessas três caches. Concluindo assim, vimos que os objetivos principais do trabalho foram alcançados. Utilizando o Loop Unrolling inline, é possível assim alcançar, na aplicação real, um aumento de aproximadamente 1,9 vezes nas flops. E assim, economizando recursos computacionais, pode-se economizar em recursos físicos. Em seguida, para trabalhos futuros, para aprimoração do trabalho, tem-se como ideia utilizar novas técnicas, como o Loop Tiling e o Loop Interchange, além de melhorar a vetorização automática, feita pelo compilador, utilizando as diretrizes específicas do compilador e alteração de trechos do código que ainda não consegue vetorizar mesmo com essas diretrizes. Esse trabalho foi financiado pela CAPES, Petrobras, CNPq e FAPERS. Muito obrigado.